Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo um pouco mais de cultura pop aí pra vocês. Hoje irei falar sobre Alien Monday, um anime de horror, que no caso é um cara que sozinho fez um anime de 15 minutinhos, apenas um episódio, falando mais sobre o Alien, onde ele trouxe a própria visão dele de como poderia acontecer uma pequena história baseada no Alien. Tem um pouco aí de anime dos anos 80, algumas referências e principalmente referências falando sobre o Alien. Vou trazer aqui o filme para vocês, a gente vai assistindo e colocando algumas pausas que eu achar interessante para a gente discutindo aí algumas cenas interessantes, a gente vai vendo e reagindo. Se por acaso você quiser ver o filme inteiro sem qualquer pausa, que são apenas pouquinho, são 15 minutos, vou deixar aqui o link na descrição para você ir lá assistir. Caso você curta já a pessoa, já segue a pessoa, porque às vezes aparecem umas animações um pouco maiores, e no caso, se você gosta de desenho, se você gosta de background, se você gosta de ver como funciona isso na parte mais de backstage, é interessante porque ele vai mostrando um pouquinho de cada uma das criações que ele foi fazendo, beleza? Então, bora lá assistir Alien Monday, um anime de Alien. Já começa numa qualidade maravilhosa, né? Porque é algum 3D legal e você percebe realmente uns traços de anime, mas uma pegada mais ou menos animes de anos 80, anos 90, que é mais ou menos onde foi lançado o próprio filme do Ali. Então faz todo sentido, mas qualidade maravilhosa, elementos que caracterizam muito a proposta de Alien. Então, muito bom, viu? Muito bom. Crew announcement. Approaching destination waypoint. Commencing deceleration. Os detalhes da nave, os detalhes de tudo em volta, você percebe a trilha sonora, a música, os elementos. E realmente tem uma pegada bem anos 90, anos 80, muito legal mesmo. Wake up, Technician Ashlyn. Are we there yet? That is correct. The Thanatos arrived at the mineral field 2 standard minutes ago. You have been in hibernation for 1 standard week. No caso, vocês percebem que a fluidez da animação em si ela é meio quebrada, talvez pela questão não do tecnicismo da pessoa, porque você percebe que o desenho em si ele é muito bonito, vocês percebem tanto os efeitos no vidro, os efeitos do próprio couro, as máquinas. Então, assim, a qualidade do desenho é muito boa. O problema é o quesito mais da animação. Não sei dizer se foi uma animação feita por IA, no caso, a animação em si, ou qual foram as técnicas utilizadas, mas você vê que é meio quebrado. Por enquanto, quanto a questão da dublagem em si, o sincronismo se quebra devido à falta de sincronismo de lábio em si, mas de uma forma geral eu acho bem interessante a coisa. Então vamos ver se a atriz, no caso o robô, a inteligência artificial, a IA, tá se mantendo numa qualidade interessante. A moça até então não deu muito para ver, mas por enquanto achei bem interessante essa proposta aqui e o quanto vai indo a qualidade de tudo no geral. What time is it? 0743. Monday, 26th of April. Great. I hate Mondays. Hey, Conrad? Yes, Technician Ashlyn? Put some coffee on. Make it black.
Dando uma pausa aqui nesse quebrado, dá para ter então uma ideia de mais ou menos como deve ser feito o movimento, na questão de layer sobre layer, que até consegui pegar um momento meio que mostra um pouco disso. Mas eu queria mostrar aqui que é interessante, porque tem aqui, ó, o Planeta dos Macacos, a Mosca, que são dois filmes de ficção científicas bem famosos. Então achei bem interessante. Eu não consigo ler o cartaz dos outros dois, mas achei muito legal a escolha, tanto dos dois cartazes como forma de, de referenciar o próprio estilo que eles estão referenciando. Tanto que é o Planeta dos Macacos como ficção científica e a Mosca como um terror. Né? Um terror de ficção científica. Tanto que é um médico, não médico não, é um cara que queria criar o teletransporte, aí na hora uma mosca entrou, quando ele foi testar, aí mesclou o DNA de ambos, então achei bem legal essa escolha. This is actually not bad at all. Any other ships around? No transponders detected on any wideband frequencies. We are alone. Nice. They can find their own gold mine. I want to start prepping the driller. Where's the captain? Captain Barker is still in short-term cryostasis. Fine, let him sleep for a bit. But what about Grayson? Why is he letting you do the piloting, the lazy shit? Pilot Grayson has been in the cargo bay for the last 3 days. What? What's he doing in there? Unable to elaborate due to privacy policy. You're useless, Conrad. I'm going down there. If he shacked up with his Chinese cartoons again, I'm going to fucking lose it, I swear. É legal, assim, falando um pouquinho sobre os contextos de uma forma geral. Aqui, primeiro, né, falando um pouco sobre, já que tá falando sobre anime, aí ele poderia ter muito bem falado, os cartoons japoneses, mas no caso foi chinês, então pode ser, primeiramente, no caso, eles podem estar vendo anime mesmo, mas pelo fato de que ela não entende nada, ela falou qualquer bosta, tipo assim, o primeiro oriental que veio na cabeça dela falando sobre chinês, então mostra um pouco da construção de personagem de uma forma geral. Só que eu achei bem legal que a construção trazida aqui, principalmente no diálogo que tem da técnica com o robô, falando sobre a forma de se pensar da máquina junto com a forma de se pensar da estrutura como um todo. Tanto que você percebe aqui, nas perguntas que ela vai fazendo, como que tá se estão sozinhos, como a situação de uma forma geral. E é legal porque se for pegar aqui, ó, pedra, plutônio e urânio, né? Platina, né? Pedra, platina e urânio. Tanto que platina como meio de... primeiro, a pureza muitas vezes da platina é muito usada para diversas coisas eletrônicas, o próprio urânio como uma fonte de energia nuclear. Então acredito que no futuro faria todo sentido ter essa necessidade de busca de energia, até mesmo de riqueza, tanto que até mesmo filmes como o Avatar, onde tem um minério pequenininho que eles usam como forma de combustível, etc. Então, é bem legal essa ideia de mostrar um pouco da contextualização de uma forma geral. Então, assim, nos primeiros 3, 4 minutos já conseguiu mostrar muita coisa, já representou um pouco da personalidade da nossa protagonista, um pouco da forma de agir de todo mundo, já apresentou alguns personagens, já trouxe uma possível problemática que eles precisam adentrar até o meteorito ou o planeta para conseguir fazer a extração do minério, porque ela diz que tem um pouco da parte de achar o minério de ouro deles.
Então achei bem legal, uma proposta bem interessante e por enquanto, assim, dentro de uma problemática de 15 minutos, um episódiozinho de 15 minutos, já temos aí uma premissa aí de 3, 4, 5 já apresentando tudo que é necessário. Ships around. No transponders detected on any wideband frequencies. We are alone. Nice. They can find their own gold mine. Aqui representando aí I want to start prepping the driller. pensamento. Where's the captain? Captain Barker is still in short-term cryostasis. Fine. Let him sleep for a bit. But what about Grayson? Why is he letting you do the piloting, the lazy shit? Pilot Grayson has been in the cargo bay for the last 3 days. What? What's he doing in there? Unable to elaborate due to privacy policy. You're useless, Conrad. I'm going down there. If he shacked up with his Chinese cartoons again, I'm going to fucking lose it, I swear. Hey, Grayson. Primeiramente, falar sobre a questão da paleta de cores, onde passa por essa paleta mais azul. Então achei bem legal, tanto que aparece diversos elementos do próprio filme Alien, um pouco de corredores sombrios, com pouco movimento, com pouco ação, com poucos sons. Mostra um pouco de alguns possíveis armas de Jacobs aqui, onde você vê tanto na composição da formatação da ideia como um todo, mas também trazendo essa ideia de que, temos aqui esses maquinários, tem essa água pingando, talvez seja alguma coisa, traz aí uma promessa um tanto interessante, como uma formatação de uma forma geral. Então, assim, tem diversos elementos que são muito factíveis, tanto para uma ficção mostrando todo o ambiente em volta, se você é escritor, escritora, mestre, conseguir descrever o ambiente para conseguir ambientalizar, além de trazer as possíveis armas de Jacobs de uma forma interessante, onde você tem os principais elementos sendo como se tivessem sendo jogados muito mais fortes. Enquanto você está caminhando, você escuta uma goteira, uma água no chão, mas que você pode passar despercebido, ou até mesmo simplesmente ignorar. Então aqui tem diversos elementos que mostram essa parte de terror, por enquanto é um terror psicológico, né? No caso a gente fala terror psicológico, mas por enquanto nós temos um terror, não temos um horror, a criatura não foi apresentada ainda, mas você consegue já entender a ambientação. Aqui, a apresentação desse ambiente traz aquilo que a gente fala no world building, que é a descrição no preparar para a ação, a situar você no ambiente para conseguir entender ações que possam acontecer, seja elas de conflito ou apenas de uma ambientação mais cotidiana. Hey, Grayson, you in here? Grayson? Essa apresentação em primeira pessoa, criando uma transição de familiaridade e aproximação, porque quando a gente está em terceira pessoa, a gente meio que está vendo como espectador. No caso, a gente está assistindo a menina passear pela nave, fazendo o que ela tem que fazer. Já no caso aqui, que move-se para a primeira pessoa, a gente cria uma sensação de aproximação, porque agora a gente vê, da mesma forma que a gente vê o mundo em primeira pessoa com nossos braços à frente, aqui aparece a mesma coisa, meio que
tentando de alguma forma criar essa aproximação, esse senso de periculosidade com a nossa protagonista aqui. You better not be doing anything weird. Eu achei legal porque muitas vezes o facehug ele é muitas vezes ignorado, mas no caso aqui eu achei um tanto estranho, porque quando a gente fala sobre o espaço normalmente é estéreo. E pegando aqui onde o facehug ele é o parasita, então aqui no nosso rapaz, onde tem os vermes saindo do ferimento, saindo ali do ferimento das costas, saindo da boca. Então, não tem como ser os ovos do alien, porque isso assim, é um pouco estranho. Eu entendi a escolha aqui, como se quisesse mostrar assim, esse corpo morreu já há 3 dias, então já tá apodrecendo, tem até verme. Só que os vermes existem no apodrecimento do corpo porque os insetos estão na natureza e acontece lá, já que aqui é um espaço, não deveria ter natureza. Então eu entendi a ideia para trazer um pouco mais de gore para a situação, mas eu achei um tanto. Um pequeno detalhe que não condiz muito com a situação. A não ser que o cara tenha vermes no corpo dele e com a morte dele os vermes aproveitaram e começaram a comer e a desenvolver. Mas 3 dias eu acho muito pouco para o desenvolvimento de um verme dessa forma, né? No caso, esses anelídeos dessa forma. A não ser que já tenha. No caso, foi uma puta lombrigas que espalhou de uma tal forma. Então a pessoa já estava totalmente cagada. Então, assim. Então, não consigo achar uma explicação clara para isso, mas achei um tanto interessante, pelo menos a escolha, trazer um pouco mais do gore. Quebra a suspensão da descrença. Bastante, no meu caso, mas acho que vale sim. Pelo menos a tentativa. Aqui novamente, mostrando que o facehug já se abriu, agora vai abrir um segundo, vai procurá-la. Então, no caso, a ideia seria atacá-la, mas nós temos ainda o capitão que está em suspensão. São 3 ovos, então talvez aí o capitão seja o próximo alvo dessa brincadeira. Achei interessante essa conformação dessa imagem pelo fato da gente criar essa questão comparativa do Alien para com ela, onde se cria essa visão de o que será que vai acontecer. Provavelmente vai ser um ataque, vai ter vai fugir e tudo mais. Só que eu achei interessante a composição de imagem, onde apesar do Alien se manter central e ela se manter lateral, onde o foco primário está nela, onde a gente tem esse movimento que sai dela e vai para ele, circulando o movimento em espiral central, onde você cria esse foco da imagem, colocando tanto o corredor, colocando assim dentro dessa forma, e se deslocando ao ponto onde ela estava centralmente anterior e foi deslocando à direita, criando essa centralização dessa importância, onde o foco sairia dela e iria para o Alien. Então, sim, o nosso amigo aí que fez e conhece bastante técnicas de fotografia no cinema.
Mostra, né, que a fluidez não é tão forte dessa animação. Conrad, what the hell is happening? Please elaborate, Technician Ashlyn. Grayson's dead, and there's a thing on the ship, and more things in the cargo bay. How the fuck did things get in the cargo bay? Unknown. Did Grayson bring any weird shit on board at the last stop? Cargo manifest filed at Almea Outpost lists standard provisions for a 4-week period. Nothing unusual recorded. All right. Here's what we're gonna do. We're gonna depressurize sections of the ship, one by one. We're gonna blow that spooky asshole out into space. That course of action is potentially hazardous. Well, I'm doing it anyway. Regulations state that the ranking captain should be present for such decisions. We'll wake him up then. I could do with some moral support. Stay right there, you bastard. No caso, já é bastante previsível para onde, né, para onde ele vai chegar. E achei que realmente seria muito fácil se me despressurizar, abrir e sair voando. Mas eu acho que a força de despressurização seria o suficiente para puxar. Mas acho que por ser um terror de enclausuramento, faz mais sentido não acabar tão rápido. Achei essa cena meio que um gore meio cômico, porque a situação da pessoa tá, ai meu Deus, tá acordando, e quando meio que acorda tem um olho estourado, depois a cabeça estourada. Apesar de que a ideia era ser mais pra parte de um horror, mais pra um gore, ficou levemente cômico a construção dessa cena, além de poder permitir que nossa protagonista conseguisse um tempo para se safar, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, foi uma cena meio que mal construída de uma forma geral, no caso até previsível de uma certa forma, e apesar de que se fosse para ser realmente um terrir, caberia um terrir aqui.
Conrad, blow the airlock to my right. Do it now! Do it! Disengage docking clamps on the driller, damn it! Yes! Oh, shit. Acho muito legal essa troca de silêncio, sons dela, silêncio, sons dela, porque no vácuo não tem som. Então faz todo sentido não ter som nenhum, nem de batidas, nem de nada, nem de explosões, nem de criatura. E apenas você escutar quando o PDV estiver em cima dela. Quando o PDV estiver em cima da cena, não ter som nenhum, tanto que não faz nem sentido ter. Mas quando chegar no PDV dela, quando a gente tá nela, na cabeça dela, ou na máquina dela, ou na roupa dela, a gente escutar o som, aquele som abafado, aquele som estrutural. Então, de uma forma geral, eu achei bem interessante essa escolha. Apesar de que ficaria mais fácil também pro rapaz manter o silêncio do que tentar criar alguns sons mais que combinassem com a situação, mas eu achei que a limitação gerou uma ingenialidade e essa genialidade fez com que ficasse a cena bem mais legal e factível. Okay. É legal porque você percebe esse pequeno detalhe do facehug passando atrás, como uma forma de mostrar que não é o fim, porque mesmo que a gente mate, ainda vai ter um facehug que é a origem disso aí. Então eu achei bem legal como uma promessa jogada ali no cantinho, como eu falo de mostrar. E também, a criatura não é burra. Achei bem legal porque muitas vezes a galera constrói criaturas burras de que não, a batalha e lutam até o final, só que é questão de sobrevivência. Então, se a criatura sentiu a necessidade de fugir para ter um segundo embate, faz todo sentido ela fugir. Então, ela adentrar enquanto fica a mocinha para fora e o facehug passando por trás, sim, gostei muito da escolha do roteiro aqui. Conrad? Can you hear me? Affirmative, Technician Ashley. Though you are drifting out of comms range. Safety override, Ashland 77-07. Activate the Thanatos thrusters and engage collision course with waypoint A1. Understood. Complying with override. No caso, se fazer isso, ela vai voltar como? Porque já que é uma viagem longa, criogênica, como ela voltaria para casa?
Conrad? I'm sorry I called you useless. No apologies necessary, Technician Ashlyn. Goodbye. Goodbye. Uma coisa que é legal é que quando a gente fala sobre um conto, onde o conto é um corte com começo, meio e fim de uma história maior, você percebe que talvez o motivo deles estarem lá, o porquê eles estarem lá, para onde eles vão, por que eles vão. Então talvez tenha. Você pode muito bem pegar esse vídeo de 15 minutos e expandir para algo mais gigantesco. Um filme de 1 hora e pouco, com mais desenvolvimento de personagem, mais porquê disso, mais porquê aquilo. Só que a história se contou. É um grupo de pessoas que aconteceu a invasão do alien por algum tipo de carga que não deveria acontecer. O cara foi lá por algum motivo, foi atacado, nem infectou, se atacou e cresceu. O alien cresceu e por desespero, por burrice, mas desespero de uma grande forma, a nossa capitã, né, no caso a nossa técnica, fez uma escolha errada e acabou explodindo, mas salvou a própria vida. Porém, aquela brincadeira de puta, segunda-feira é uma bosta e começar a semana numa situação como essa, realmente é um tanto complicado. Então, de uma forma geral, acredito que para um curta-metragem ele foi bem desenvolvido, tem uma boa história, tem assim um quê aqui e ali que talvez seja um tanto mais complicado, um pouco mais possível a ser desenvolvido, porém de uma forma geral achei uma narrativa bem interessante, uma animação talvez um pouco falha quanto à questão da fluidez, porém a qualidade impecável, considerando que a pessoa fez sozinha, apenas precisando de talvez mais 2 pessoas, um para ser a IA e o outro para ser a capitã. Então, de uma forma geral, achei de uma qualidade surpreendente. Se você quer ver o filme inteiro, no caso, sem qualquer pausa, como eu fui causado, novamente, eu deixo aqui, lembrando vocês que tem um link na descrição para poder assistir essa série, no caso, esse episódio, assim, de Alien no formato de anime. Então, pessoal, esse aqui foi o Alien Monday, um anime feito a partir do filme Alien. Espero que vocês tenham gostado. No caso, tem aqui diversos elementos da narrativa que foram mostrados, algumas pequenas coisas, como o vídeo em si tem 15 minutos, então foi um pouco mais tranquilo, algo que poderia ir a gente ir vendo e fazendo essa review de uma forma geral. Claro que a gente poderia especular e ficar pontos mais interessantes, mas eu acho que vale muito mais a pena a gente entender a noção de conto, a noção de desenvolvimento, começo, meio e fim, primeiro, segundo, terceiro ato, com todas as estruturas, tendo foreshadowing, tendo, no caso, desenvolvimento, nós temos aplicação de técnica, a gente tem Jacobs, a gente tem diversos fatores. Claro que uma coisa ou outra que faltou, uma coisa ali que talvez tenha se passado, mas de uma forma geral, achei que valeu super a pena. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer outros, no caso, reacts menores, ou talvez falar um pouco de trailer, ou talvez mesmo quando lançar outras séries ou coisas maiores, a gente possa ir seguindo e acompanhando essas estruturas e essas narrativas, beleza? Use e abude suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!